Começo então por dizer que, face ao contexto da crise económica que infelizmente se fez sentir num passado recente, o poder local sempre teve, mas nesta fase tem um papel ainda mais importante na procura de soluções através de projetos e ações capazes de erradicar e minimizar alguns dos problemas dos cidadãos, nomeadamente dos grupos mais vulneráveis. E aqui referimos-nos, sobretudo, a idosos, famílias numerosas, famílias em situação de desemprego súbito, entre outros. E é vontade da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Viseu, portanto, resolver rapidamente os principais problemas sociais identificados que afetam a vida urbana. Isto pode-se conseguir, às vezes, através de políticas simples. Às vezes, para termos soluções, não precisamos de grandes milhares de euros ou milhões, porque, por vezes, as pessoas não têm acesso a determinadas situações que estão disponíveis a nível do governo e mesmo a nível local. Propomos criar equipas que se desloquem às freguesias, por exemplo, uma vez por semana ou quinzenalmente, com o propósito de informar e encaminhar os cidadãos relativamente às respostas sociais de que podem beneficiar, tanto em termos e apoios a nível do poder central, como a nível do poder local. Porque, infelizmente, muitas pessoas desconhecem certos subsídios e até como fazer, desconhecem de todo, como fazer para obterem determinadas regalias e até alguns direitos. É também uma das propostas do Partido Socialista otimizar a rede social. Sabemos que se narram realizações, recordam-se compromissos, fomenta-se o debate ideológico, divulga-se o potencial papel que o setor pode vir a ocupar, mas isto na prática não é suficiente. O combate à pobreza e à exclusão social, a conservação do emprego e a coesão territorial passam por garantir uma vida mais longa às empresas da economia social, que desde sempre souberam assumir o seu papel em prol do desenvolvimento local e regional. Portanto, é dever da autarquia promover a dinâmica e rentabilizar os recursos e os esforços e os meios e estabelecer parcerias, portanto, com as entidades locais. O próprio município deve ter um serviço de consultadoria que apoie as empresas e as IPSS, com vista à elaboração de projetos de responsabilidade social, criando uma rede solidária conjunta entre estes e o poder local e também com o poder central. É dever da autarquia explanar e sensibilizar a população para o papel que as IPSS podem ter no sentido de minimizar as suas dificuldades através dos vários serviços que estas disponibilizam e organizar periodicamente ações de sensibilização que promovam o bem-estar de todos. Um outro ponto que a nossa candidatura tem em conta e que pretendemos desenvolver caso venhamos a ser poder é apoiar o desenvolvimento da economia social, incluindo o estabelecimento de parcerias e a promoção das instituições de solidariedade. Por exemplo, serem estas a fazer os transportes e as refeições das crianças que frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo. Porque, infelizmente, no município de Viseu, esses protocolos são celebrados com empresas fora do concelho e algumas vezes fora do distrito. Já em mandatos anteriores, com outros executivos, portanto, celebraram esses protocolos, mas agora não sei porquê, portanto, estão adjudicados esses serviços com empresas. Ora, se o município estabelecer esses protocolos com os IPSS, estamos a rentabilizar os nossos recursos, porque consumimos aquilo que é nosso, portanto, não só em termos de matéria-prima essencial, mas também estamos a potenciar a criação de novos postos de trabalho. Portanto, parece-me importante que a autarquia invista na parceria a este nível, portanto, com as instituições de solidariedade social. Um outro ponto que propomos, portanto, também pôr em prática, caso venhamos a vencer as eleições, aqui a nível do Conselho, é isentar integralmente as IPSS das taxas de licenciamento. E algumas pessoas poderão perguntar, então e porquê? Se as IPSS cobram aos seus utentes pelo serviço que lhes estão a prestar e ainda por cima recebem subsídios do Estado.
Portanto, eu posso dizer, é assim, as instituições realmente cobram pelos serviços que prestam, é verdade, mas também é verdade que pagam aos seus trabalhadores dentro das normas, portanto, dentro das tabelas que são estipuladas pelo Poder Central. E muitas vezes as empresas com fins lucrativos fogem a essas tabelas, sabemos que às vezes pagam uma mão de obra ao desbarato. E as IPSS, todos quem trabalha nesta área sabem que somos constantemente bombardeados por fiscalizações e os salários dos trabalhadores têm que estar dentro das normas, não podemos exceder as tabelas daquilo que cobramos aos utentes. Infelizmente, no meio rural, os acordos de cooperação celebrados com as instituições que estão em meios urbanos, portanto grandes, onde a maior parte da população exerceram atividades de funcionários públicos ou outros quadros superiores, e nós infelizmente no meio rural as pensões que temos são pensões mínimas, muito baixas, algumas pensões de 240 euros, outras pessoas pensões sociais ainda mais baixas. Ora, as instituições deparam-se com um problema, porque não podem cobrar além de uma determinada percentagem para a prestação de determinados serviços e no fim do ano também não podem apresentar rendimentos, portanto não podem ter lucros. Por isso é que se chamam instituições de economia social, não só as IPSS, mas outras como cooperativas. Portanto, ao apresentarem lucros, se uma instituição quiser pedir um subsídio ou com participação do Estado para a aquisição de, sei lá, uma viatura ou outros equipamentos que ao longo do tempo apresentam o seu desgaste, basta o saldo dessas instituições ser positivo e a Segurança Social, portanto, já não comparticipa as instituições para a aquisição desse equipamento. Portanto, parece-me bem as instituições terem algum benefício em relação às taxas, portanto, que são pagas por as instituições, mesmo em relação à TSU, pagam exatamente a mesma percentagem que pagam as empresas que têm fins, portanto, lucrativos. Esta candidatura também pretende implementar medidas redistributivas do IRS por 2,5%, portanto eu não me vou debruçar sobre essa matéria porque o Pedro Baila Antunes, portanto, já falou um bocadinho sobre isso e ele está mais dentro da matéria, portanto, do que eu, mas nós também pretendemos criar um serviço de proximidade, sobretudo com os mais desfavorecidos. E nós, quando falamos aqui nos desfavorecidos, portanto, não estamos só a olhar para as famílias com mais dificuldades económicas, mas pensamos também, sobretudo, nos idosos. Os idosos são muitas vezes negligenciados e renegados pela própria família, portanto, e acabam por viver, de facto, em isolamento social. Nós, para aqui, propomos, além da implementação de umas, podemos chamar-lhe submedidas dentro desta medida, também pretendemos criar um banco de voluntariado e nós aí podemos ter um grande contributo nas mais diversas áreas, sejam elas social, emocional, na saúde e até entre outras. Pretendemos também conceber um programa de capacitação dos cuidadores e agora, assim, de repente, lembrei-me de uma coisa que foi já implementada, portanto, noutros países e que espera-se que num futuro próximo também o nosso governo arranque, portanto, dê o aval para esse projeto. Estou-me a lembrar das MAVI, que são os Movimentos de Apoio à Vida Independente. Nós temos algumas pessoas com alguma deficiência física ou handicap físico ou intelectual e essas pessoas acabam por ser integradas em instituições, porque as próprias famílias acabam por ficar ali 24 horas por dia, ou então ficam com as próprias famílias e há um desgaste físico e psicológico portanto, desses cuidadores. O próprio município pode criar portanto, o MAVI é um projeto que breve irá arrancar, acredito que sim, e através destas ações simples podemos contribuir para o bem-estar, portanto, dos outros, independentemente das suas condições físicas ou intelectuais. Uma outra proposta é criar campos de férias, denominado Viseu Cuida,
A nossa região tem todas as condições para que possam ser criados esses campos de férias para os que cá vivem e para os que vêm de fora. E com isso estamos mais uma vez a potenciar o desenvolvimento local, sobretudo porque implica o consumo de mais recursos no nosso território e, claro, consequentemente, a criação de mais postos de trabalho. É preciso aprofundar o diálogo entre os organismos locais e os representantes a nível nacional e comunitário, promovendo assim o conhecimento mútuo e a disseminação, portanto, das boas práticas. Um outro assunto que também está em cima da mesa é a instalação da radioterapia. Mas como sei que o Sr. Secretário de Estado, portanto, nesta semana esteve no Hospital de Viseu, essa área, portanto, não é comigo, remeto-me ao silêncio e quem, portanto, souber realmente sobre essa matéria, poderá depois falar mais um pouco. Portanto, é só o convite.